Meninos, vamos lá, todo mundo concentrado aqui, porque hoje eu vou começar o assunto do seu livro 1B. Certo? Não precisa do livro hoje. Hoje não precisa do livro. De boa, traga semana que vem. Tá? Hoje é teoria. Hoje nós vamos explicar o conteúdo. Enquanto o nosso pincel está chegando para a gente poder escrever, deixa eu contar para você o que eu conversei com o Denis. Tá bom? Como o Denis tem uma aulinha por semana e eu tenho uma aulinha por semana, nós dividimos o mesmo setor, a mesma frente da sua apostila, do seu livro. O Denis vai passar, a partir desta semana, para eletrostática. Se não me engano, é o capítulo 4, não tenho certeza. Eletrostática é o estudo das cargas elétricas em repouso. E eu vou continuar o que a gente estava falando. Nós estávamos estudando eletrodinâmica. Nós estávamos estudando resistores, geradores, corrente elétrica, ok? Eu vou continuar isso, eu vou prosseguir isso, tá bom? E o assunto de hoje é o assunto de receptores elétricos. E o pastor continua no setor dele, Ah, sim, fala agora. Ele continua no setor dele, o setor dele é de termologia, depois ele vai falar de ótica, de ondas, ok? O setor dele é outro, ele tem 2 aulas por semana, ele trabalha com vocês com conteúdo maior. Belezinha, então? Sem estresse? Vamos começar, então? Então, vamos lá. Gente, agora para. Agora para o que você estiver fazendo, olha para cá. É só essa aula de teoria, semana que vem a gente já parte para o exercício. Então, concentra aqui para você entender. Eu coloquei no quadro o título, e o título é Receptores Elétricos. Atenção, atenção, atenção. Eu não vou ditar. Para o que você está fazendo e olhe para mim. Você pode copiar, mas o que eu quero dizer é para o que você está fazendo e olhe para mim. Eu vou explicar o que é receptor elétrico. Você vai entender. Vou repetir quantas vezes você quiser. Depois que eu terminar, eu te dou 30 segundos, você escreve com as suas palavras. Entendeu? Não, gente, esse negócio de ditar e você copiar não adianta, não resolve. Eu quero que você memorize. Memorizar é do jeito que eu estou falando. Primeiro você entende. Depois que você entender o que é, você escreve, ué. Escreve com as suas palavras. Eu te ajudo, não tem problema. Repito quantas vezes você quiser. Pessoal virtual, a mesma coisa. Não vai anotar agora, não. Presta atenção. Gente, eu repito quantas vezes vocês quiserem. Então, vamos lá. Um receptor elétrico é um elemento de circuito que transforma energia elétrica em outro tipo de energia, que não seja exclusivamente térmica. Vou de novo. Vou repetir. Não copie, entenda. Um receptor elétrico é um elemento de circuito elétrico que transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Qual? Sei lá, qualquer uma. Desde que não seja exclusivamente térmica. Térmico. Pessoal, térmico, temperatura. Quem transforma energia elétrica em calor é o resistor. Receptor não é resistor. Resistor é resistor, receptor é receptor. Vou te dar exemplo de receptor. A televisão da sua casa que você tanto ama. A televisão da sua casa é um receptor. O que é que a televisão faz? Ela transforma energia elétrica em outro tipo de energia. Qual? Luz, som. Luz,
som, são energias. Mas a televisão esquenta um pouquinho também, não esquenta? Quando ela está em funcionamento. Então, tem térmico também, mas não é exclusivamente térmico. A televisão não está na sua casa só para esquentar. Um resistor, ele só serve para esquentar. Pessoal, o resistor é o que tem no chuveiro. O resistor produz som, produz luz? Não, ele só produz calor. Resistor transforma toda a energia elétrica em calor. E o receptor? Não, o receptor transforma energia elétrica em alguma outra coisa. E um pouco de calor. Por isso que eu disse que receptor é um elemento de circuito que transforma energia elétrica em outro tipo de energia, que não seja exclusivamente térmica. A função dele não é só temperatura. Gente, vocês entenderam a frase? Não é escrever, não. Escrever, depois você escreve com as suas palavras. Quero saber se você entendeu. Vou dar outros exemplos de receptores que você adora. Aliás, receptor são os aparelhos que a gente mais gosta. Acho Maria, ué. Ó, forno de micro-ondas é receptor. Liquidificador é receptor. Televisão, aparelho de som, seu celular. Esses equipamentos, eles não transformam a energia elétrica só em calor. Eles transformam em outras coisas. Gente, está tudo bem com a definição? Posso ir para o quadro? Certeza? Você já escreveu o que é receptor? Mais importante do que escrever, você entendeu? Tá bom. Então, como é que eu represento um receptor? Pessoal, o receptor ele é representado da mesma maneira que nós representamos um gerador. Então, olha para cá. O receptor ele é sempre representado por duas barrinhas, uma menor, outra maior. A barrinha menor é o polo negativo. A barrinha maior é o polo positivo. Ué, mas isso é igual ao gerador? Sim, é igual ao gerador. Vamos colocar aqui? Gente, eu quero que você compare receptor com gerador. Vamos escrever aqui o que a gente sabe de gerador? Como é que é a representação do gerador? Polo negativo, polo positivo. Aqui, ó. Atenção, atenção. Não precisa copiar isso aqui. Não é necessário copiar isso aqui. Isso aqui você já tem. Gerador você já tem. Você já sabe gerador. Eu só coloquei o gerador aqui para você comparar. Para você organizar a sua cabeça. Entendeu? Não copia essa parte aqui, não. Tá bom. Esse símbolo aqui é o símbolo de resistência interna. Lá também tem resistência interna. A DDP interna do receptor é chamado linha. A DDP interna do gerador é chamado E. Ah, lá tem um linha, né? É só para ficar diferente do E. Eu podia chamar de E também, mas eu não quero te confundir. No receptor eu chamei de linha. No gerador, esse E chama-se força eletromotriz. Vocês lembram disso? Lembram ou não lembram? E nós já estudamos gerador. Se você não lembra, você tá atrasado um mês. Corre aí para alcançar. Tá bom, e esse Elinha? Quem é o Elinha? O Elinha é a força contra eletromotriz.
contra. Por que ela chama contra? Porque o receptor é o oposto do gerador. Essa daqui se chama força contra-eletromotriz. Aquela de lá se chama força eletromotriz. É uma DDP. Isso daqui é a resistência interna. Eu chamo de R'. Lá no gerador, a resistência interna eu chamava de R. Esse receptor, ele é ligado numa determinada DDP. U é a DDP externa. DDP externa. Esse gerador é ligado numa determinada DDP. Essa é a DDP externa. Você fala assim para mim, mas então é igual. Não. O receptor é o oposto do gerador. No gerador, a corrente elétrica sai do polo positivo. No receptor, a corrente elétrica chega no polo positivo. Então a diferença entre eles é que a corrente no gerador sai do polo positivo e no receptor chega no positivo? Sim, é ao contrário. Gente, pensa, raciocina, pensa. Gerador serve para gerar, produzir DDP. Receptor serve para consumir DDP. Consumir, gastar DDP é ao contrário de gerar. Um receptor é ao contrário do gerador. Por isso que eles são muito parecidos. Detalhe. No gerador, eu tinha 3 tipos de energias disponíveis. No gerador, eu tinha uma energia chamada energia total, uma outra chamada útil e uma outra chamada dissipada. Ou você não lembra mais disso? Quero saber se você lembra disso. Lembra ou não? Sim. Então fala para mim, como é que eu calculava a potência total do gerador? Ainda bem que todo mundo lembra. Presencial e virtual agora estão igualados. Ninguém abre a boca. Não, gente, me mata de vergonha, não. Mas não discutimos isso não, hein? Pessoal, quando eu mostrei para você uma pilha, eu falei assim para você, olha, a pilha é um gerador. Dentro da pilha, ela produz 1,8 volts. Mas quando chega do lado de fora, ela só te fornece 1,5 volt. Como é que ela consegue produzir 1,8 e só fornece para você 1,5? Porque o 0,3 de diferença é transformado em calor. Então, existe uma potência total, que é o 1,8. Existe uma potência útil, que é o 0,5. Existe uma potência dissipada na resistência. Isso no gerador. Eu posso fazer o mesmo raciocínio aqui no receptor? Sim! Como? Mesma coisa de lá. Existe uma potência total, existe uma potência útil, existe uma potência dissipada. O que é o total que o receptor recebe? E o que é o útil que o receptor produz? O I'. E o que é o dissipado? R' I quadrado.
Vamos lá. Para a cópia. Pessoal virtual, concentra aqui no velhinho. Pessoal presencial, concentra aqui no velhinho. Vamos nós de novo. Eu vou ficar aqui, ó, exatamente no meio dos dois. Eu quero que você olhe para cá, ó. Olha para cá. Eu estou apontando os dois, eu quero comparação. Quero a comparação desse com esse. Eu quero a comparação do gerador com o receptor. Raciocina. Como é que era o gerador? A pilha. Eu comprava uma pilha no supermercado, ela produzia 1,8 volts, mas só me entregava 1,5, porque 0,3 ela consumia. Como é que é o receptor? Exemplo, você foi lá na cozinha da sua casa, pegou um liquidificador e resolveu fazer uma vitamina, jogou um monte de fruta lá dentro e ligou na tomada. Quando você ligar o liquidificador é receptor. O liquidificador recebe uma potência da tomada. Quanto que o liquidificador recebe? Ou 110 volts ou 220 volts. Ah, o liquidificador vai usar os 220 volts? Não, monstro! O liquidificador vai usar 180, por exemplo. O liquidificador vai girar as hélices dele para triturar o alimento. Ele vai consumir, é linha, é a quantidade de energia que ele consumiu para girar as hélices. O linha é de 180 volts, por exemplo. Na minha casa, 220. Eu forneci 220 para o liquidificador, e o liquidificador só usou 180. Múmia! O que ele fez dos outros 40? Calor, meu filho, ele esquenta. Seu liquidificador não esquenta, não? Quando você bate uma vitamina? Esquenta. Seu também. Por quê? Porque uma parte é dissipada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo a semelhança? Gente, não é igual. Eles são opostos. Esse produz energia. Esse consome energia. Eles são ao contrário um do outro. Mas o modo de raciocinar, o modo de entender é semelhante. Você percebeu que essas duas equações estão invertidas em relação a essas duas aqui? Hein? Todo mundo entendeu que está ao contrário uma da outra, estão invertidas? Por que elas estão invertidas? Porque os elementos são invertidos. Um produz, o outro gasta. Um é o contrário do outro. É tão difícil assim entender o que é um receptor? Você não está entendendo o que é um receptor? Vamos, gente, quero sua opinião. Fala para mim, o presencial e o virtual aqui. Vamos? Tá tudo bem? Posso prosseguir? Tudo bom. De boa? Certeza. Alguém falou no meu ouvido. Absoluto. Ótimo. Então, vou prosseguir. Se isso é verdade, então, de toda a potência que o receptor recebe, uma parte ele usa e uma parte ele dissipa. Como a total é IU, a útil é IL', e a dissipada é R' I quadrado, simplificando um I de cada termo, a nossa equação fica assim, ó. O que essa equação está me dizendo? Que de toda energia recebida pelo receptor, uma parte ele usa para fazer não sei o quê. E a outra parte ele transforma em calor. Liquidificador. Estou usando o exemplo do liquidificador. Dos 220 volts que o liquidificador recebe, 180, por exemplo, ele usa para girar as hélices, e 40 ele usa para transformar em calor. É tão difícil assim entender a equação do receptor? Vamos lembrar. Como é que é a equação do gerador?
Olha para lá. Essa é a equação do gerador. Compara com a equação do receptor, por favor. Gente, organiza a sua cabeça. Não é difícil, não. São equações diferentes. Uma é menos, outra é mais. O que eu chamo aqui de E é a energia total. O que eu chamo de E é a útil, que é linha, né? Gente, eu coloquei o linha só para você não confundir as equações, tá bem? Nem precisava colocar o linha, se eu não quisesse. Tá legal? Tá bom. Se eu for desenhar um gráfico disso aqui, se eu quiser desenhar um gráfico, gente, semana retrasada, eu passei um horário inteiro explicando o gráfico de gerador para você. Vamos aproveitar aquilo que você aprendeu lá para construir o gráfico do receptor? Um gráfico de DDP por corrente. Ó, essa equação é de primeiro grau. Então, é uma reta. Eu vou desenhar uma reta. E essa equação tem um x positivo. Então, é uma reta crescente. Tudo bem, pessoal? Se eu colocar o I, a corrente, valendo zero, se eu jogar zero aqui, 0 vezes R' é zero, então 1 é igual a linha. Ou seja, o gráfico de um receptor sempre começa na força contra-eletromotriz. E como é positivo x, o número que multiplica x, eixo x, a reta é crescente. Reta, é uma reta. Pronto. Esse é o gráfico do receptor. Pois não? Tive não? Semana retrasada. Foi retrasada. Foi. Na retrasada eu tive um horário. Aí eu expliquei o gráfico do gerador. Aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Como é o gráfico do gerador? O gráfico do gerador sempre começa na força eletromotriz. O do receptor começa na força contra-eletromotriz. O gráfico do gerador é decrescente. Por quê? Por causa desse sinal negativo. Então, é assim. E termina na corrente de curto-circuito. Aqui não termina na corrente de curto-circuito, não? Claro que não, monstro. Esse gráfico é crescente. Isso aqui só aumenta. Quanto mais DDP eu fornecer, maior a corrente. Esse aqui não termina, ele não é decrescente. Aquele lá é decrescente. Pessoal, eu estou tentando mostrar para você uma comparação de gerador com receptor. Muito, muito, muito ruim. Posso prosseguir, então? Lembrou? Lembrou que eu mostrei isso aqui? Só que não foi semana passada, foi na anterior. Tá bom. Então, vamos falar de uma outra coisa importante. Vamos falar de um circuito composto. O que é um circuito composto? É aquele que apresenta gerador, resistor e receptor. Vou misturar tudo agora. Vamos misturar tudo. Olha para cá. Imagine que isso seja um gerador. Que isso daqui seja um resistor. Resistência externa. E que isso daqui seja um receptor. Vamos lembrar? No gerador, a corrente sai do polo positivo. Percorre o circuito. No receptor, a corrente chega no polo positivo. Olhando para a corrente, você conseguiu identificar que isso é um gerador e que isso é um receptor?
Se a corrente sair do polo positivo, é gerador. Se chegar, é receptor. Eu quero escrever uma lei chamada Lei de Pouillet, que eu já tinha explicado para você para o circuito simples. Lá no circuito simples, o que era um circuito simples? Era um circuito que só tinha gerador e resistor. Gente, um circuito simples era aquele que só tinha gerador e resistor. O que é um circuito composto? Tem gerador, resistor, receptor. Correto? Tá bom. No circuito simples, a lei de Pouillet falava assim, ó, a corrente elétrica que percorre o circuito é a força eletromotriz dividido pelas resistências. Olha para lá, ó. Corrente é DDP pela resistência. Força eletromotriz pelas resistências todas. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório. Todo mundo lembra disso? Somatório, soma. Eu posso ter 200 resistências no circuito. Não importa quantas resistências eu tenho, eu faço a resistência equivalente. Aquele somatório quer dizer isso, resistência equivalente. Tá bom, como é que é a lei de Pouillet, então, para esse caso? Olha para cá, vou escrever, depois você compara e me diz se entendeu ou não. Eu quero que você compare esta equação com aquela lá, ó. Esta equação com aquela lá. Por favor, vamos. Qual é a diferença entre elas? O receptor, ué. O receptor. Mas por que eu subtraí o receptor do gerador? Gente, eu estou falando desde o primeiro minuto dessa aula que gerador produz corrente, receptor consome corrente. De tudo que eu produzir, se eu retirar o que foi consumido, sobra um saldo. Esse saldo vai alimentar as resistências. Resistência interna do gerador, resistência interna do receptor, resistência externa. Gente, por favor, olhe para isso daqui, olha para aquilo lá e me diga, é tão difícil assim? Você acha que essa equação é absurdamente diferente daquela lá? Não é, pessoal. O que eu fiz nessa equação comparado com aquela lá? Simplesmente acrescentei o receptor. Mas por que você subtrai aqui e soma aqui? Fácil. Resistor também consome. Resistor, resistor, resistor. Todos consomem. Então eu tenho que somar. Gerador produz. Receptor consome. Então, subtrai. Vocês estão entendendo por que hora soma, hora subtrai? Se todos os elementos têm o mesmo comportamento, eu somo. Se tem comportamentos opostos, eu subtraio. Ô, pessoal, não é tão difícil assim, pelo amor de Deus. Olhe para o quadro. Vamos lá, deixa eu passar um traço aqui, ó. Pronto. Gente, isso daqui, você não precisa copiar. Isso aqui você já tem, isso aqui nós já explicamos. Por que eu escrevi isso aqui? Para você comparar o gerador com o receptor.